pergunta. Vocês têm alguma técnica para fazer esse tipo de conversa? Existem formas e formas de fazer, né? Então, por exemplo, dentro do meu ambiente de trabalho, eu trabalho muito remoto, né? Então a gente olha da área de varejo, tem loja espalhada no país inteiro. Então, muitas das vezes, a pessoa que eu preciso falar, ela não está fisicamente presente a mim. Então, ou a gente marca uma reunião via Teams ou via alguma outra plataforma online, ou seja mesmo por ligação, seja por mensagem. O importante é não evite essas conversas difíceis no momento que elas sejam, tá? E deixe claro para aquela pessoa que está recebendo aquela comunicação que aquele item que está sendo pontuado ali é uma forma de dar visibilidade a um problema existente na área. Porque talvez a pessoa só receba aquela mensagem e fala, é só mais uma de várias outras mensagens que a gente trocou no dia. Não, a pessoa tem que receber aquela mensagem e ter o discernimento que aquela mensagem ali, ela é importante em detrimento às outras. Porque aquilo dali vai gerar um resultado muito maior do que a rotina operacional que você tenha, tá? Já- O que é importante, tá? Dentro do contexto geral, é você sempre mostrar o problema existente, mostrar o que ocasionou aquele problema, ou seja, um breve histórico, por que aquele problema surgiu, e mostrar ali, dentro do contexto geral, as evidências que comprovam que tudo aquilo ali aconteceu. Então, eu vou dar um exemplo para você. Quando eu recentemente, né, fui gestor de outra empresa, eu tinha um colaborador que eu sempre passava atividades para ele. Ele é um cara muito proativo, muito. Não, beleza, deixa comigo, vou fazer. É uma pessoa que, ao primeiro momento, vocês falam, nossa, que legal ter gente assim no nosso time. Só que ele dava visibilidade pra gente, retorno pra gente, só do que aquilo que ele conseguia fazer. Aquilo que ele não conseguia fazer a tempo, aquilo que ele não terminava, ele não retornava, ele não falava pra gente. Então eu tinha que ir lá, cobrar ele aquela atividade, aí falava, não, mas isso eu não consegui fazer por N motivos, por causa daquilo, por causa daquilo. Ou seja, ele evitava ter conversas difíceis comigo. Eu esperava Então, concluir primeiro para depois te falar. exatamente. Então eu passava 10 demandas para ele, exemplo, ao longo de um dia, ao longo de uma semana. Das 10 demandas, ele finalizava 7, finalizava 6, finalizava 5, enfim, ele falava, olha, essa demanda aqui está concluída, essa demanda aqui está pronta, tá assim, tá aquilo. Só que aqueles não concluíram, ele não falava nada, simplesmente não existia. Como a gente está naquela rotina operacional ali, as coisas se acumulando. Então a gente está passando umas demandas, devolvendo para a gente, ó, tá pronto, não tá pronto, tá pronto, não tá pronto. E aí, quando a gente voltava lá na frente, talvez 2, 3, 4, talvez um mês depois, semana, talvez um mês depois, a gente voltava, cara, isso daqui até hoje eu não recebi, tá pronto? Não, esse não tá pronto porque faltou pegar informação com o tal fornecedor, eu não tô conseguindo falar com esse cara. Eu falei, cara, mas já tem tanto tempo que tá parado assim. Então, aí naquele momento ali, talvez eu precisava dessa informação para apresentar na reunião daqui a 30 minutos. E Nossa. eu não tinha essa informação. E se ele tivesse me falado essa conversa difícil lá atrás, quando ele realmente teve a dificuldade, a gente já tinha resolvido o problema, ou então tinha planejado para resolver ela daqui a alguns dias depois, e isso não tinha me colocado em calça curta durante a reunião, entendeu? Então, é, você ter esse feedback com o time na hora que acontece e você dar esse tipo de evidência, fala, pessoal, olha, funcionário, etc e tal. Eu te pedi uma demanda. Quando eu te peço uma demanda, existe um porquê por trás, porque essa demanda aqui vai me dar esses números, eu tenho que apresentar esse número para tal pessoa. Quando eu não apresento, eles têm argumento para me cobrar isso e isso. Então, quando você não me dá o feedback da demanda, eu entendo que está pronta. Então, quando eu preciso dela, você fala que não está pronta, eu tenho esse gargalo aqui na ponta. E isso aconteceu nessa demanda que eu te passei, isso aconteceu naquela demanda que eu te passei, isso aconteceu nesse momento que eu te passei. Que talvez é tão automático pro cara, ele nem tá percebendo que ele tá fazendo isso. Aham. Então, você mostra o problema, mostra o que ocasionou aquele problema e dá evidências práticas daquilo ali que aconteceu. A partir daí, esse cara já vai ter um discernimento. Poxa, se eu não tenho conversa difícil, eu preciso falar para ele que ele me passa uma demanda, eu não vou dar conta de fazer. Então, se eu evitar aquilo dali, isso vai gerar um certo gargalo que ele já me mostrou, então eu não vou evitar, eu vou ter essa conversa difícil com aquela pessoa. Então, é um pouco disso nessa linha de raciocínio.